iniciar então essa nossa reflexão conversando sobre dois temas muito importantes para a nossa vida e muito presentes na sociedade, que é a poluição e as mudanças climáticas. Começando por poluição, hoje a gente vive um mundo altamente poluído, de diversas formas. E a poluição afeta a vida das pessoas de diferentes maneiras. Estamos expostos a vários poluentes, muitos poluentes. Os principais são os atmosféricos, né? São aqueles que a gente lembra mais. Os gases poluentes atmosféricos que geram uma grande variedade de doenças. Doenças como asma, rinites, bronquites, pneumonias, doenças obstrutivas crônicas, acidentes vasculares encefálicos, cânceres. E se a gente observar, essas doenças estão com incidência bem maior nos últimos 50 anos, onde as emissões de gases poluentes aumentaram. Há estudos recentes que mostram, inclusive, que esses gases podem provocar doenças um pouco distantes das doenças respiratórias. Doenças graves são causadas por esses poluentes, doenças como Alzheimer e como mal de Parkinson. E os principais acometidos por esses males são os pobres. São os pobres que moram nas periferias das grandes cidades, onde os gases poluentes estão em excesso. Produtos que nós consumimos poluem o ambiente. Combustíveis para cozinha, combustíveis para nos aquecer, combustíveis de gases industriais, de combustíveis de transporte. Além disso, descarte de fertilizantes, de agrotóxicos, inseticidas, fungicidas e todos os outros tipos de resíduos, todos eles causam milhões e milhões de mortes prematuras. Vidas queridas e amadas por Deus, que estão sendo ceifadas pelo costume humano, por uma comodidade humana. Atualmente, produzimos centenas de milhões de toneladas de resíduos. Resíduos não biodegradáveis. Resíduos como lixos domésticos, lixos comerciais, lixos industriais, detritos de demolições, resíduos clínicos, eletrônicos, resíduos industriais, resíduo altamente tóxico e radioativo. Resíduo, lixo. Estamos fazendo do nosso planeta um verdadeiro lixão. Dos lixos mais simples aos mais perigosos, né? Por exemplo, onde é que você coloca as pilhas dos eletrônicos da sua casa? Onde é que você descarta as baterias dos celulares? Os medicamentos que não servem mais ou que saíram da validade, onde é que você joga? Estamos transformando nossa casa comum em um depósito de lixo. E não é só a nossa casa, não, até mesmo o espaço. Gente, o homem polui até o espaço. Vez por outra lançamos satélites artificiais que às vezes se tornam obsoletos e ficam lá. Se a gente observar uma foto de como está o espaço, está abarrotado de metal, de satélite que não funciona mais e não serve mais para nada. O ser humano é aquele que polui até o espaço. Gente, lembra das paisagens de outrora. Os nossos avós lembram das paisagens de outrora, intocáveis, limpas, puras, que não existem mais. É comum a gente ver um idoso olhar assim para um ambiente e fala: aqui era tudo mato, verde, limpo, puro. E não é mais, é cinza, é cidade. Na época dos nossos avós, a gente conseguia ver até mais estrelas. Não tinha tanta poluição visual quanto a gente tem hoje. E todos esses problemas estão intimamente ligados à nossa cultura do descarte. Essa cultura afeta a nossa relação humana também. A gente está descartando os materiais, eu vou aprender a descartar também as pessoas. Hoje em dia ninguém compra mais celular, ninguém conserta mais celular. O celular quebrou, eu vou comprar outro. Ninguém conserta mais relações. Até mesmo o número dos divórcios aumentou em relação à época dos nossos avós.
A gente não conserta mais as relações. A gente está fazendo das nossas relações a mesma coisa que a gente faz com os nossos celulares. E isso é problema. Outro grande problema é que nós não conseguimos reaproveitar o nosso lixo. Nós não conseguimos reaproveitar nem os resíduos que nós fazemos. Quem daqui, quem de nós faz a coleta seletiva? Né? De forma tão simples, tão fácil, quem de nós faz? E a gente tem tantos exemplos da natureza mesmo. A natureza nos ensina tudo sobre isso. Na ciência existe uma frase que fala assim: na natureza nada se perde, tudo se transforma. Até o resíduo. Você, ser humano, os animais, jogam para o ambiente um resíduo muito tóxico, que é o gás carbônico. Esse gás carbônico é absorvido pelos vegetais, esse resíduo é absorvido pelos vegetais para construir seu alimento, sua glicose, através do processo de fotossíntese. Então o vegetal ele constrói o seu alimento a partir de um resíduo que os animais jogam fora. Aproveitamento de resíduo. E aí os consumidores primários, os animais, consumidores primários, se alimentam desse vegetal, fazendo transferência de energia. Os consumidores secundários, terciários, se alimentam desses animais. E quando esses animais morrem, são decompostos e viram adubos para novos vegetais. É o ciclo. É o ciclo, tudo funciona, aproveitamento de resíduos. Devemos aprender mais com a natureza. A natureza tem muito o que nos ensinar. Principalmente a indústria deve aprender muito com a natureza. Outro importante ponto em que a gente precisa observar, que a gente precisa cuidar, é o nosso clima. O clima é um bem comum. Você pode ter ar-condicionado na sua casa, você pode ter aquecedor na sua casa. Mas quando você sai da sua casa, é todo mundo igual. Todo mundo está no mesmo ambiente, todo mundo está no mesmo clima. Devemos todos juntos cuidar do clima do nosso planeta. Até porque o clima é uma condição fundamental que influencia a vida. Estamos vivendo um processo cientificamente comprovado de aquecimento global. O sistema climático está entrando em colapso, está entrando em aquecimento, isso é fato, comprovado já. Nas últimas décadas, esse aquecimento ele foi acompanhado por alguns efeitos, como aumento constante no nível de mar. O mar está elevando seu nível, as calotas polares estão derretendo. Isso pode criar uma série de situações de extrema gravidade. Principalmente se a gente levar em consideração que 1/4 da população vive no mar, em regiões próximas ao mar. Grande parte das cidades metropolitanas, as megacidades, elas são cidades situadas em áreas costeiras. Como a cidade que eu estou falando, como a cidade da nossa comunidade, da casa-mãe da nossa comunidade, e a cidade de vários que estão me escutando. Se aumenta o nível do mar, vamos ter problema. Então nós, como humanidade, nós precisamos tomar consciência da necessidade de mudança de estilo de vida, estilo de produção, estilo de costumes. Tudo isso para combater esse aquecimento global. Ou pelo menos combater as causas humanas que o provocam. Porque realmente é verdade que não é apenas as causas humanas que provocam aquecimentos globais. Existem causas naturais também. Causas naturais como vulcanismo, variações na órbita terrestre, mudança do eixo terrestre, o ciclo solar e até mesmo a alternância entre as eras. Existe durante toda a história do planeta uma alternância entre era do gelo e era de aquecimento. Vivemos realmente uma era de aquecimento. Anteriormente a essa era a era do gelo.
foi retratado naquele filme, naquele desenho que nós gostamos, né? A Era do Gelo. Então, existe essa alternância. Estamos caminhando para cada vez mais um aquecimento progressivo e culminar em uma Era do Gelo. É por causa dessa alternância de ciclos que alguns pesquisadores e até biólogos desacreditam no aquecimento global. Então, aqueles que não acreditam no aquecimento global têm como principal justificativa isso. Que existe, realmente existe. Agora, não há como negar que a atividade humana está acelerando esse aquecimento. O aquecimento do planeta influencia várias coisas. Influencia até mesmo os ciclos biogeoquímicos. Ciclo biogeoquímico é um ciclo biológico, congeográfico e que envolve reações químicas. Isso é um ciclo biogeoquímico. O principal ciclo que é envolvido, que é influenciado pela mudança climática é o ciclo do carbono. Você que me escuta, que vai fazer Enem, escuta o bizu aí. Ciclos biogeoquímicos sempre caem em Enem. Ó, como é bom aqui, né? A gente aprende a natureza, escuta o papo e ainda estuda para o Enem. Bom demais, né? Bom demais. Olha como é grave a situação. Eu falei para vocês do gás carbônico, né? O gás carbônico é o principal gás do efeito estufa. Ele é incorporado pelos vegetais, ou seja, os vegetais retiram esse CO2 do ambiente, consequentemente deixando o clima mais frio. Então o vegetal ele vai produzir a fotossíntese, vai produzir sua glicose, vai passar esse gás carbônico, esse carbono, através da glicose para os animais vão consumir, os animais vão morrer, vão se decompor do solo. E veja, a natureza é tão inteligente que ela sabe que é muito fácil o CO2 ficar na atmosfera. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma fração desse CO2 e guardar embaixo da terra? Isso acontece. Então quando um animal morre e é decomposto, nas profundezas da terra, vira esse carbono, que não volta para o organismo, para o ambiente, ele vira combustível fóssil. Petróleo, carvão. Ele vira, então, depois de milhões de anos, ele vai virar combustível fóssil. Só que a natureza não imaginou que o ser humano ia descobrir isso. Olha que coisa. O ser humano descobriu que isso gera energia para ele, para as atividades industriais e costumes dele. Então, o que foi que fizemos? Pegamos os combustíveis fósseis, queimamos os combustíveis fósseis e, através disso, a gente devolveu esse gás carbônico para a natureza. O gás carbônico que deveria estar guardadinho embaixo da terra, a gente pegou, não só tirou da terra, mas queimou e jogou de volta para o ar. Então eu tenho agora uma super concentração de gás carbônico. O gás carbônico, então, forma uma camada atmosférica que impede que o calor seja dissipado. O calor vai, bate e volta. Fica, na verdade, causando o que a gente chama de efeito estufa. A situação já é grave. Mas senta aí na sua cadeira que ela piora. Sabe por que piora? Porque então eu pego o combustível fóssil, jogo de volta para o ambiente, e aí a única forma de vida que pode retirar esse CO2 do ambiente é o vegetal. Sim, o mesmo vegetal que a gente está desmatando. As grandes florestas que estamos queimando, estamos desmatando, são aquelas que têm a capacidade de retirar o gás carbônico e corrigir esse problema. Estamos desmatando. As mudanças climáticas, portanto, são um problema. Não é apenas meu nem seu, é global. Com grandes implicações ambientais, sociais, econômicas e políticas. E é um dos grandes desafios da humanidade. Por causa do aquecimento global, muitas espécies estão extintas ou entrando em extinção. Muitas espécies estão ameaçadas. Ursos polares, pinguins, focas estão sendo ameaçados de extinção por causa do aquecimento global.
E outras estão aí em grave risco, como os corais. Recifes de corais são zonas altamente ricas em diversidade biológica, eles estão morrendo pelo aquecimento global. Existe um mal que é o branqueamento dos corais. Aqui em João Pessoa, na área costeira, grande parte dos corais já estão branqueados. Outra grande espécie imensamente ameaçada são as tartarugas marinhas. A tartaruga marinha tem uma coisa interessante, que a diferenciação sexual delas é dada após o nascimento pela temperatura da areia. Então, a temperatura de areia mais elevada gera diferenciação sexual feminina. Então, aí eu vou ter uma formação de fêmeas a partir de temperaturas mais elevadas. Com o aquecimento global, as areias ficam mais quentes e eu vou ter uma tendência a formar apenas tartarugas fêmeas. Há uma estimativa que em 150 anos a gente não tenha mais tartaruga macho. E aí a espécie vai acabar sem o processo reprodutivo. Além dos animais, outros que sofrem um grande impacto do aquecimento global são os pobres, através de impactos econômicos. Muitos dos pobres, vivem do que a natureza dá. Muitos vivem da pesca, de cultivos de animais, dos recursos naturais. E quando a gente deteriora o ambiente, eu estou deteriorando também a fonte de subsistência desses pobres, dessas pessoas, dos nossos irmãos. A gente teve um caso muito claro na época dos vazamentos de óleo nas praias do Nordeste, que aí vários pescadores ficaram desesperados e querendo tirar a mancha com a mão, porque aquilo interferia na sua economia, na forma de levar comida para dentro de casa. Isso é um exemplo que, se a gente não tomar cuidado, vai se repetir. Muitos daqueles que detêm mais recursos e poder econômico ou político parecem concentrar-se não em resolver problemas, mas em mascará-los ou ocultar. Muitos estão preocupados em reduzir os impactos negativos das mudanças climáticas. Inclusive, há muitas correntes que buscam desacreditar o aquecimento global. Tornou-se, portanto, urgente e imperioso o desenvolvimento de políticas capazes de fazer com que nos próximos anos a emissão de gases poluentes diminua, para que o ambiente volte a ter aquele clima ameno e agradável de alguns anos atrás, que os nossos avós lembram muito bem. Então essas são as reflexões e cuidados que o Papa nos coloca acerca da poluição e acerca das mudanças climáticas.